Há um pouco mais de um mês eu postei um vídeo aqui no canal sobre a minha releitura do mangá de One Punch Man. Naquele vídeo eu falei que pretendia fazer alguns vídeos falando sobre determinados personagens. O primeiro que eu decidi fazer é sobre, vocês devem imaginar, o famoso Black Sperm. Eu não sei se eu falo o nome em português aqui, porque vai que o robô do YouTube BR consegue entender inglês também. Não faz o menor sentido a minha lógica. Ou talvez faça e ele não identifique. Então eu vou falar o nome do personagem em inglês para evitar. Decidi gravar esse vídeo caracterizado unicamente com um casaco. Mas que se eu der uma puxadinha aqui para cima, eu acho que fica muito parecido com um personagem. Eu fechei aqui o laço do capuz e eu acho que tá muito parecido. Tô ansioso pelas montagens que vão vir por aí. Por que eu decidi falar sobre o Black Sperm? Porque esse é um personagem, por mais simples que ele pareça ser, até pelo design dele, né? Por mais simples que ele, pelo próprio design também pareça ser, é um personagem que traz inúmeras reflexões pra gente. Então vamos dar uma recapitulada aqui na luta que ele teve com o Samurai Atômico durante a invasão dos heróis ao Covil, da Associação de Monstros, né? Quando eles tiveram que resgatar. E é muito curiosa a motivação dessa saga, que é unicamente pra resgatar um moleque semi-random, que é simplesmente uma desculpa pra, olha, queremos botar heróis para lutarem contra vilões muito poderosos. Qual vai ser a desculpa? Diz que o moleque foi sequestrado lá e beleza, o pessoal cai na porrada um com o outro. Isso é genial. Se a gente repara na luta do Black Sperm contra o Samurai Atômico, a gente vai reparar que o Samurai Atômico tenta diversas vezes cortar o Black Sperm em diversos pedaços, como se fosse um pedaço de Majin Buu, como se ele fosse ser anulado e morto por conta disso. E isso que a gente percebe que ele não é composto só de uma única unidade. Por mais que ele pareça e seja apresentado pra gente como uma coisa só, ele é na verdade milhares, quiçá centenas de até milhões. Por que eu digo esse número? Porque essa é a quantidade de espermatozoides presente numa ejaculada normal. Então essa representação do Black Sperm em One Punch Man é completamente verídica, é completamente verossímil com a realidade. Porque por mais que o personagem pareça um, por mais que quando a gente veja aquele e pareça uma coisa só, na verdade, se você olhar mais de perto, na verdade, se você tentar dividir aquilo tudo, aquela unidade, você vai ver que na verdade são milhões, que não é um só, e que não basta você dar uma cortada, pisar, ou fazer alguma coisa com um deles, porque eles são milhões, e por conta disso é impossível de você tentar derrotar, na verdade é impossível de você tentar parar o avanço deles. O que eu quero dizer com isso é exatamente isso: parar uma gravidez. Você tem que usar um método eficaz. E qual foi o método eficaz usado em One Punch Man para proteger o Samurai Atômico? Ele foi protegido por uma cápsula telecinética feita pela Tatsumaki. O que seria aquilo se não um método contraceptivo, digamos assim, né? Já que o Samurai Atômico ele estava prestes a ser comido na porrada e quem sabe até engravidado, então por que não usar um preservativo? O que foi escolhido alegoricamente para aquela circunstância foi uma barreira telecinética, que daria para dizer que, bom, talvez fosse uma camisinha feminina, talvez fosse um DIU. Independente disso, ele foi protegido. E essa foi a única coisa que foi capaz de parar o Black Sperm. Daí a gente pode tirar que o One Punch Man é um mangá de uma propaganda para o uso de preservativos. Eu perguntei também no meu Twitter antes de gravar esse vídeo qual seria uma possível origem para o Black Sperm, como esse personagem ele teria nascido dentro do universo de One Punch Man, porque a gente está acostumado a ver vários dos vilões, e normalmente os vilões eles nascem em One Punch Man, eles surgem no mangá de One Punch Man por consequência de ações negativas do ser humano no meio ambiente, no planeta, e por conta disso essas consequências reagem, essas negatividades elas reagem e geram esses vilões. Dá pra perceber em vários exemplos. Então a primeira possibilidade que foi levantada é ele ter sido resultado da própria ejaculação do monstro Orochi. Ele sendo o monstro mais icônico até então, faria um pouco de sentido se ele fosse resultado da ejaculação daquele monstro. Mas vamos a algumas possibilidades que também são muito interessantes. Teve o Dutzman, que ele postou o seguinte: ele é claramente esperma de dinossauro e com o passar dos milhões de anos acabou virando petróleo e por isso ele ficou preto. Eu acho que é uma ótima possibilidade. Confesso pra vocês que eu acho que é uma ótima possibilidade, mas tem uma outras também bem legais. O Haku ele disse que parece o Teletubbies,
só que da Deep Web. Talvez. Na verdade, os Teletubbies, antigamente, se você pega uma imagem preto e branco, eles parecem bem sombrios, né? Talvez seja uma versão do mal dos Teletubbies. O Pablito comentou o seguinte: o Venom estava escondido no ralo do banheiro e o amigão, quem quer que seja, que estava no banho, estava fazendo bombeamento manual de sangue. Mas não era no coração. Eu acho que faz muito sentido, afinal o rosto do Black Sperm é branco, né? Parece até comigo, aliás, né? Igualzinho, meu Deus do céu, é incrível como parece. Vou até levantar aqui a cauda do espermatozoide pra cima, pra ficar parecendo o Zé Gotinha. O Chacorno disse o seguinte: a Terra estava de saco cheio das coisas que os humanos faziam e ele nasceu. Essa foi, acho que, uma das melhores. E por último, o Luffy Anão dizendo que o Darkshine, quando chegou ao ápice, afinal ele era branco e depois ele ficou negro, quando chegou ao ápice, bateu várias seguidas, enfim, saiu o esperma negro também. Eu gostei muito dessas possibilidades, mas eu ainda queria ir mais fundo. Eu queria adentrar, penetrar um pouco mais nesse assunto e falar sobre um problema sério. Muitas pessoas, eu acho que independente do sexo, eu não sei dizer se isso é mais frequente no sexo masculino ou feminino, que é algo chamado disforia pós-sexo. Vocês devem conhecer isso como depressão pós-bronha, vamos colocar dessa forma aqui, né? Uma sensação de ansiedade, uma sensação depressiva, uma sensação de negatividade, de baixa autoestima, que atinge muitas pessoas depois que elas realizam não só o ato sozinho, como o ato também com um parceiro. Eu já tive essa sensação várias vezes. Tem uma mosca aqui dentro, meu Deus. Várias vezes depois de ter feito sozinho, e realmente parecia que aquele ato era simplesmente como uma forma de tentar escapar de uma fase depressiva, sabe? Tentar aliviar muitas das vezes também uma fase de ansiedade, e depois daquela sensação de alívio, a gente meio que volta àquele estado natural que a realidade muitas das vezes não é tão positiva assim. A gente está realmente passando por uma fase negativa, e isso acaba sendo uma consequência disso. E caso isso seja verdade, indo mais além até pessoas que sofrem com, de fato, vício em bronha, talvez essa quantidade excessiva de esperma sendo jogado no ralo, consequência de um problema que atinge nós como seres humanos, e isso sendo acumulado no esgoto da cidade, tenha gerado o Black Sperm. Se isso for verdade, o mangá de One Punch Man é novamente uma crítica. Além de ser uma propaganda para o uso de preservativo, é também uma crítica para a gente se atentar a esse problema sexual que muitas vezes a gente enfrenta. Mas eu quero saber o que vocês acham nos comentários disso tudo. Deixe nos comentários se você quiser compartilhar esse vídeo com algum amigo seu, e digam nos comentários qual personagem de One Punch Man que vocês querem que eu comente no próximo vídeo. Não se esqueça de estar inscrito no canal para acompanhar os próximos vídeos e ativar também o sininho para receber as notificações. Vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau!